na Assembleia Legislativa para acompanhar o trabalho dos deputados estaduais, né, que aproveitaram também esse final de semana para visitar as suas bases, né? Muitos deputados, a gente viu, acompanhou pelas redes sociais, que promoveram festividade em homenagem ao trabalhador nos seus municípios, nas suas bases, né, homenageando aí essa categoria que sustenta, na verdade, o Brasil, né? O nosso país, com seu trabalho, com seu esforço, né, com seu capital, que é o trabalho. Concordo em gênero, número e grau. A gente tem que entender que não somente de trabalho vive o homem, né? Mas também é tão importante esses momentos de lazer para quem conseguiu descansar, pai d'égua, como a gente diz aqui no norte do Brasil, mas principalmente pensar um pouco mais através dessas atividades, por exemplo, o quão nós somos importantes nessa cadeia produtiva, seja ela pequena, média ou grande, mas nós fazemos esse conjunto. E a gente inicia essa semana justamente pensando nisso, né? Exatamente. Nos trabalhadores, o quanto que os projetos que são pensados e aprovados na Assembleia Legislativa do Pará têm esse intuito. De beneficiar os trabalhadores, principalmente, porque a força, né, que faz esse motor, esse gigante motor do Brasil andar. E por isso que os deputados não só prestaram essa homenagem durante o domingo, segunda-feira, mas eles também propõem projetos de leis que possam impactar, que possam melhorar. A cada dia, de pouquinho em pouquinho, vai mudando aí a nossa vida, né, a relação de trabalho e capital, que é muito importante. O capital é importante, mas o trabalho também é importante, né? Os dois não vivem. Eu digo que sempre é que nem o Paysandu e Remo, né? Um precisa do outro, é uma luta constante, é uma briga frequente, mas um precisa do outro para poder caminhar, para poder produzir ainda mais. E daqui a pouco vai começar mais uma sessão ordinária. A gente já está na expectativa aqui, esperando pelo presidente. É mais uma semana com esse pensamento de projetos, de estratégias, aqui da Casa do Povo, que é a minha casa, a casa do Dinan e a sua casa, para pensar justamente nesses projetos. E hoje nós vamos justamente trazer algumas coisas bem interessantes, está na pauta, né? Sim, temos na pauta, na 17ª sessão ordinária aqui da Assembleia Legislativa, temos projetos importantes que beneficiam entidades que cuidam do esporte, né? O esporte tão fundamental aí para desenvolver as crianças, a juventude, ocupar o tempo, né? Totalmente. Desenvolver o físico e também o intelecto de cada jovem, de cada, né, pessoa que frequenta, que pratica algum esporte. E esse é o objetivo desses decretos aqui, desses projetos de lei do deputado Chicão, do deputado Tencaten, do Fábio Freitas, né, que estão apresentando projetos aí para valorizar essas entidades. Essa valorização das entidades gera com que esses projetos, mesmo que pequenos, sabe, no município tão miudinho, mas também na capital paraense. Porque quando nós incentivamos esses projetos na área do esporte, a gente está dizendo para os nossos jovens que a gente cuida deles em todas as áreas. E quando esses projetos, eles ganham corpo, né, Dinan? Sim. Que começa com uma associação, uma liga, mas quando elas são reconhecidas aqui na Assembleia Legislativa como algo que realmente pode receber incentivos... É uma entidade séria. Que é uma entidade séria. É por isso que esse peso dos deputados, quando eles trazem essas propostas, garante para esses lugares muito mais possibilidades de cuidar desses jovens. E a gente sabe o quanto que o esporte, né, Dinan, não só aqui no estado do Pará, mas no Brasil inteiro, tem ajudado muitos jovens a se encontrar até como um profissional. Sim. Mas também, Dinan falou uma coisa importantíssima. Quando você gera para esses jovens esses projetos, você está ensinando para eles disciplina. Entende? Mas também que a competição ela precisa ser saudável. E ela começa assim, pequenininha, em pequenos projetos, para depois você alcançar outros níveis. Então, hoje vai ser um bom dia, hein? Sim, sim. E por exemplo, Raina, como o Estado não dá conta de atender todas as comunidades, uma liga como essa, por exemplo, de Oriximiná, aí, Liga Esportiva de Oriximiná, que será reconhecida hoje como de utilidade pública pela Assembleia Legislativa, é um instrumento ali que, através desse reconhecimento da Assembleia, essa liga vai ajudar muitos jovens, muitas pessoas ali na área de atuação do município. Eu ia até te perguntar de Oriximiná. O que significa para essas associações e ligas serem reconhecidas como utilidade pública? Isso garante o que para eles?
como eu falei ainda agora, garante primeiramente que é uma entidade séria, né? Certo. Que é responsável, que vai prestar contas. E aí, com isso, com o reconhecimento da Assembleia Legislativa, eles vão se credenciar a fazer convênios com o Estado, com a Legal. União, com outros E órgãos, com a Caixa incentivos Econômica Federal financeiros e receber para isso. incentivos. Imagina uma liga dessa recebendo R$100 mil, R$200 mil. Quantas crianças e quantos adolescentes vão ser ajudados? Pelos projetos que eles desenvolvem ali, né? Vamos dizer lá que Oriximiná tenha 10 times de futebol, por exemplo. 100 mil, vai dar 10 mil para cada um, não é? E isso aí, é tudo simbólico, tá, gente? A gente só para tá vocês entenderem como é que só funciona. exemplificando aqui. Então, é um canal de você ajudar, já que, como nós falamos, nós temos aí, você falou ainda há pouco, o nosso Ter Paz, as usinas, as né? Usinas, gente. Que são um canal ali, tem quadra de esporte, tem várias opções de lazer, de esporte para a comunidade. Isso, com certeza, vai se tornar um programa para atingir todos os municípios e aí teremos uma oportunidade. Mas, enquanto isso, o Estado tem outra maneira de chegar. As associações, a liga aí do seu município. Por isso que é tão bacana, quando o deputado que representa a sua cidade, a sua região, ele visita. Sabe uma coisa muito pai d'égua que acontece quando esses deputados fazem essas visitas no interior? São aquelas audiências públicas. Muito Sabe importante. por quê? Porque essa audiência pública garante para você ser ouvido e aí surgem novos projetos. Bacana, né? Vamos dar uma olhada no plenário. Opa! Aí, nossa movimentação. Já está na casa. Já está na mesa, inclusive, lá, dando uma olhada, uma espiada na pauta, como você gosta de falar. Exatamente, uma espiadinha na pauta. Exatamente. Ali a nossa diretora de comunicação, nossa coordenadora, Alda Dantas, que já está, obviamente, se inteirando de tudo. Auxiliando ali o presidente. Auxiliando no que precisa. Exatamente. Né? Hoje um dia extremamente... Eu sempre digo isso, você pode às vezes estar ouvindo a gente, acompanhando as nossas transmissões. Eu falei assim, essa menina toda vez fala que é muito importante o que vai acontecer na Lepa. Mas sempre importante. Porque é. Sempre importante, porque aqui, Raina, e para a população entender, fica marcado a história. Cada dia fica nos anais da casa, fica na história da... Se você buscar, por exemplo, lá de 1930, não sei o quê, tem alguma coisa que um deputado fez lá que pode não ter surtido efeito na hora, mas depois... Exatamente. Né, alguém vai buscar aquela lei. Olha, deputado fulano de lembra a tal. história do SOME? Pois é, que o reconhecimento, né, dos servidores da área da educação do ensino modular, lá atrás... De 1980. 1980, pensado alguém teve a ideia, né? Que foi teve a grande ideia, Montini. Graças a Deus. E olha quantas pessoas foram ajudadas pelo SOME, e né? ainda são. Que não teria oportunidade de chegar em alguma cidade para fazer um ensino fundamental, um ensino médio um acompanhamento e aí o que aconteceu? O governo foi até essa, né? O Estado criou foi. Estratégia. Isso que é importante que vocês que estão acompanhando a gente, quando você vê que o plenário que está se organizando, que daqui a pouquinho já vai começar a nossa sessão ordinária, invocando a proteção de Deus e em nome do povo paraense iniciamos nossos trabalhos. Está inscrito no pequeno expediente a deputada Maria do Carmo. Bom dia, presidente Chicão. Bom dia, meus pares que encontram-se aqui. Bom dia aos que estão na tribuna. Bom dia a todos que nos assistem no portal da Alepa, na Rádio Alepa, na TV Alepa. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui nessa manhã de terça-feira para iniciar um debate, para repercutir o 1º de maio no Brasil e aqui também no estado do Pará. Após anos, vendo sua renda estagnada, os trabalhadores renovam suas esperanças com a volta da valorização
do salário mínimo, uma valorização real do salário mínimo sob a liderança do presidente Lula. Presidente Lula, que começou a governar em janeiro, já é a terceira vez que aumenta o salário mínimo, o que deixa os trabalhadores renovados na sua esperança de que voltou a política de renovação do salário mínimo. E o que é o salário mínimo para as mulheres? Quero informar aqui a todos que para muitas mulheres brasileiras o salário mínimo é o máximo, deputado Bordalo, porque 40% das mulheres que estão no mercado de trabalho ganham salário mínimo. E desses 40%, 50% são mulheres negras e elas recebem apenas um salário mínimo. E pasmem vocês, além disso, 73% de todas as trabalhadoras rurais recebem um pouco, de todas as trabalhadoras do nosso país, recebem um pouco mais de 2 salários mínimos. Ou seja, a grande maioria das mulheres brasileiras hoje estão com o seu salário vinculado ao salário mínimo. E a grande maioria são mulheres negras. Então, para você ver que quando vem uma política de renovação, de fortalecimento do salário mínimo, as primeiras beneficiadas são as mulheres do nosso país. E aqui no estado do Pará não é diferente. A partir de agora, aliás, a partir do dia 1º de maio, a partir de ontem, o salário mínimo passa a ser R$ 1.320. E isso, para nós, é uma política de valorização desse piso nacional, que será sempre reajustado acima da inflação, porque o presidente Lula mandou para o Congresso Nacional que se torne lei que o salário mínimo sempre seja reajustado acima da inflação para que haja um ganho real. A medida beneficia não só aqueles que recebem especificamente o salário mínimo, mas também aqueles que cujos salários são pautados no salário mínimo. Esse efeito, ele é um efeito, como a gente chama de dominó, porque tudo vai mudar. Quando muda o salário mínimo, melhora os benefícios, melhora o seguro-desemprego, melhora a contribuição do MEI, o salário família, tudo que tiver como base de cálculo o salário mínimo melhora. Então, é muito importante hoje que a gente possa repercutir aqui, que no dia 1º de maio deixa de ser um dia de luta, apenas de luta, para também ser um dia de conquista para a maioria dos nossos trabalhadores. Além do mais, o presidente Lula anunciou o retorno de muitas obras públicas em todo o nosso país, o que significa que o salário mínimo beneficia aqueles que estão trabalhando, mas ele também está buscando políticas que vai valorizar aqueles que ainda não estão trabalhando e que precisam de emprego, aqueles que estão na informalidade, porque foram medidas que ajudam a todos. Então, veja bem, também a partir de agora tem a retomada do Minha Casa Minha Vida. Aqui no estado do Pará vão ter muitas obras, o DENIT vai começar com muitas obras de infraestrutura, asfaltando estradas, isso gera emprego também. Então, começa a movimentar a economia com os programas sociais que são retomados, melhora a vida das pessoas, não é emprego, mas melhora a renda. Com a melhoria da renda, circula riqueza. Então, tudo isso está como início de uma nova política a partir de agora de valorização, e isso é um compromisso de campanha política do presidente Lula. A valorização do salário mínimo, Um minuto para a deputada. Como eu estou inscrita ainda, também no grande expediente, eu quero só informar a grande vitória dos trabalhadores, que o salário mínimo vai para 1.320, e isso é só o começo. Muitos dizem é muito pouco, mas para quem não teve nenhum reajuste de salário mínimo nos últimos 5 anos, isto é muito. Isto é muito para quem ganha apenas um salário mínimo. R$ 30 é muito no orçamento das pessoas. Faz a diferença
transparência no seu dia a dia. Portanto, hoje eu vim aqui para repercutir este cumprimento de campanha do presidente Lula, aumentando com ganho real, mais uma vez, o salário mínimo. E volto nesta tribuna para falar de outro ganho muito importante, que é menos imposto para quem ganha menos. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada Maria do Carmo. Deputado Bordalo, Vossa Excelência é o orador seguinte, mas o pequeno expediente está terminando, a não ser que eu lhe chame em nome da liderança do PT. Vossa Excelência concorda, né? Então, o deputado Bordalo, em nome da liderança do Partido dos Trabalhadores, para usar a tribuna da casa. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, senhor presidente, eu dei entrada em um projeto de indicação solicitando ao governo do Estado, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, que encaminhe projeto de lei a essa Assembleia Legislativa propondo a alteração do artigo 66A, caput, e parágrafo 1º, e revogar os parágrafos 1º e 2º do artigo 66B da Lei número 5.810, de 24 de janeiro de 1994, que, atenção, dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos civis da administração direta das autarquias e das fundações públicas do Estado do Pará. Nós estamos, com essa proposta, propondo alteração na jornada desses trabalhadores e trabalhadoras da nossa administração pública estadual, que tem pessoas com deficiência sob seus cuidados, ou o próprio funcionário seja uma pessoa com deficiência que necessite de acompanhamento especializado. Desta forma, será concedido horário especial, com redução de carga horária ao servidor público com deficiência ou servidor que tenha sob seus cuidados pessoa com deficiência, independentemente de compensação de horário e sem prejuízo à remuneração quando comprovada a necessidade. Eu acho, senhor presidente, que esta medida é mais do que justa. Eu estou, na verdade, com essa medida, propondo um aperfeiçoamento em uma lei que eu propus, que o governador enviou para cá e que foi aprovada apenas 1 hora de extensão possível na jornada destes funcionários públicos. Nós tivemos que aprovar 1 hora, mas é completamente inapropriado estabelecer 1 hora. Na verdade, você não pode controlar se uma terapia de alguém vai ser em 1 hora, ou vai ser em meia hora. E depois, mesmo que fosse 1 hora, o tempo de deslocamento, uma pessoa com deficiência precisa, muitas vezes, de cuidados especiais até para o deslocamento. Então, eu estou propondo com muito mais humanidade que em cada órgão essa negociação seja feita e flexibilizada esta jornada a partir do contexto em que ela está sendo concedida. Não uma regra geral que não consegue alcançar as diferenças que existem até entre as pessoas com deficiência. E um problema da lei anterior, que foi minha proposta que o governo enviou, e veio com algumas lacunas, é que a lei não alcança o funcionário público.
ele alcança o funcionário público que tenha sob seus cuidados uma pessoa com deficiência. Mas e quando é o próprio funcionário que é uma pessoa com deficiência e que necessita ter algum tipo de tratamento especial? Portanto, senhor presidente, eu peço que seja enviado esse projeto de indicação para estudo do Executivo. Eu tenho certeza que vamos receber uma acolhida, como sempre, humana e de aperfeiçoamento deste regime jurídico único do nosso funcionalismo estadual, para que ele seja cada vez mais humano, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Bordalo. Não temos mais deputado com inscrição no horário de liderança, portanto, irei para o grande expediente da Casa. Grande expediente da Casa, nós temos aqui, obedecendo à inscrição, a deputada Maria do Carmo. Senhor presidente, deputados, eu de novo. Hoje o pessoal está com preguiça, né? Depois de tantos dias aí de feriado, deputados, aí tá bom para falar, né? Bom, continuando a minha fala, deputado Braz, deputado Wesley, deputado Eric, né, que estão aqui com a gente hoje de manhã. Eu estava ainda agora falando sobre o salário mínimo, né, que passou para R$ 1.320. E eu estava começando a falar aqui sobre... o Chamonzinho também, o Carlos Vinícius, ainda tem sim. Bom, é o seguinte, gente, também o presidente Lula, ele pautou mais uma nova tabela do imposto de renda, que não era atualizada há muitos anos. E agora, o que vai acontecer? Desde 2015, que a tabela do imposto de renda não era atualizada. Com isso, trabalhadores que ganham apenas um salário mínimo e meio passaram a ser obrigados a declarar imposto de renda. Houve esse descompasso, digamos assim, né? Porque, como não houve atualização, quem ganhava um salário mínimo e meio passa, então, a pagar imposto de renda. O que o presidente Lula fez? Ele corrigiu esse absurdo, essa tabela. A partir do mês que vem, quem ganha até 2 salários mínimos não mais vai ser obrigado a declarar o imposto de renda e passa a ser isento. Isso significa que pessoas que ganham até 2.640 não terão mais a retenção de imposto de renda na folha do pagamento. E nos próximos anos, a tabela será novamente corrigida até isentar quem ganha até R$ 5.000. Essa é a pretensão do governo federal, que nos próximos anos, quem ganha até R$ 5.000 não seja obrigado, fique isento e não seja obrigado a pagar o imposto de renda. Além dessas duas medidas, o Bolsa Família agora garante que trabalhadores e sua família não passem fome. Isso também é importante, porque o Bolsa Família geralmente vai em nome da mulher, da mãe, das crianças. Então, só quem não quer conhecer a realidade continua achando que o Bolsa Família atende gente que não trabalha. Isso não é verdade. A verdade é que o programa ajuda especificamente, especialmente, brasileiros que se desdobram para sobreviver e criar seus filhos. Muitos desses brasileiros são, na verdade, mães solo. O Bolsa Família, ele voltou garantindo um mínimo de R$ 600 e valores extras para as crianças com menos de 7 anos, gestantes e crianças adolescentes entre 7 e 18 anos. O programa também
tem iniciativas para empregar os beneficiários que não perdem o auxílio quando conseguem um trabalho formal. Esse é mais um benefício para ajudar trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. Outra coisa, salário mínimo, o salário igual para homens e mulheres. Aliás, uma proposta que nós fizemos aqui no Dia das Mulheres, agora é lei federal. Ele foi o primeiro a ter coragem para mandar para o Congresso uma proposta de lei que torna obrigatório o pagamento de salário igual para mulheres e homens que exerçam a mesma função e têm o mesmo grau de formação. Porque essa é uma injustiça que as mulheres vivem, porque elas fazem a mesma coisa, têm a mesma qualificação, às vezes até melhor do que os homens, e infelizmente recebe 30% a menos do que os homens. E o presidente Lula teve coragem de mandar para o Congresso uma proposta que vai colocar de igual para igual homens e mulheres em se tratando de lei que torna obrigatório o pagamento de salário igual para homens e mulheres que fazem a mesma coisa. O piso da enfermagem agora também é uma realidade, e aqui nesse 1º de abril, os enfermeiros e enfermeiras tiveram muito a festejar com a conquista do piso nacional da enfermagem. O piso do magistério, que foi reajustado em quase 15%. Após 17 dias de governo, o piso salarial nacional dos professores da educação básica de renda pública foi reajustado em 14,95%, passando a valer R$ 4.420,55, quando anteriormente era R$ 3.845,63. Mais um benefício para os trabalhadores, dessa feita professores e professoras. Ajuda de verdade para quem toca o próprio negócio, porque foi o nosso governo que, via BNDES, liberou 21 bilhões de crédito para as micro, pequenas e médias empresas, melhorando a vida também dos trabalhadores que estão vinculados às empresas, ou seja, dando oportunidade real para que quem toca o seu próprio negócio tenha financiamento. Trabalhadores do campo podem produzir em paz, porque agora foi regulamentado novamente o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Pesquisadores voltaram a ser valorizados. Foi o nosso governo, ainda no começo, em janeiro, que melhorou a bolsa dos nossos pesquisadores, que há muitos anos não acontecia. Em fevereiro deste ano, o presidente Lula anunciou reajuste entre 25% a 200% das bolsas pagas a estudantes e pesquisadores. Faziam 10 anos que essas bolsas não eram atualizadas. Mais um benefício para os trabalhadores, desta feita, trabalhadores, homens e mulheres da ciência, pesquisadores e estudantes. O Lula também fez a proteção aos trabalhadores por aplicativos, porque hoje em dia os nossos trabalhadores informais que trabalham nos aplicativos, infelizmente, eles não têm nenhuma proteção, nem previdenciária e nem de saúde. Foi o nosso governo que sabe que o mercado mudou e hoje o trabalho por aplicativo é uma realidade, deputados, que não volta mais, né? Vão continuar trabalhando em aplicativo. E, no entanto, esses trabalhadores não podem ficar abandonados e sem nenhuma proteção, quase quando sofrem, deputada Lívia, algum tipo de acidente ou chegue a hora de se aposentar. Por isso, um grupo de trabalho que reúne governo, empresas, sindicatos, já está estudando como garantir direitos mínimos a esses brasileiros, que também são trabalhadores. Nem eles ficaram de fora das medidas do nosso governo para proteção dos mototaxistas, daqueles que trabalham no Uber, naqueles que trabalham nos aplicativos. O setor cultural voltou a respirar. Uma das áreas mais afetadas na pandemia foi a área da cultura.
Os trabalhadores que atuam nesse setor foram muito maltratados nos últimos anos, pois agora os incentivos para a categoria voltaram com novas regras para facilitar o acesso a mecanismos como a Lei Paulo Gustavo, Aldir Blanc, Cultura Viva e a Lei Rouanet. O nosso governo, com a ministra Margarete Menezes, está fazendo com que os trabalhadores de cultura também possam voltar a ser reconhecidos e respeitados no nosso país. Como vocês estão vendo, não são só para trabalhadores e trabalhadoras o benefício do último 1º de maio, que deixa de ser um dia de luta, como sempre foi um dia de luta, mas que agora também seja um dia de conquistas, que realmente trabalhadores e trabalhadoras possam ter reconhecido seus direitos. Os servidores federais também não ficaram fora. Eles têm aumento após 6 anos. Foram 6 anos de salários completamente congelados. Na sexta-feira, Lula deu fim a esse absurdo e concedeu reajuste de 9% aos servidores federais civis, incluindo os aposentados e pensionistas. Além disso, o auxílio alimentação subiu para 43,6%. E, senhor presidente, só para finalizar, eu quero dizer que o 1º de maio, para trabalhadores também do governo estadual, foi bom, para alguns setores, porque aqui nesta casa nós vimos aprovados os pisos dos servidores, dos professores, nós vimos melhorar o soldo da polícia militar, nós vimos melhorar Obrigada, senhor presidente. Nós vimos aqui que o governo do Estado, também nesse 1º de maio, os trabalhadores do Estado puderam festejar conquistas também perante o governo do Estado. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, deputada Maria do Carmo. Obedecendo à ordem de inscrição do grande expediente, nós temos o deputado Josué Paiva. Deputado José Paiva não está presente. Eu convido o deputado Rony Silva. Deputado abre mão do seu pronunciamento. Eu chamo o deputado Chamozinho. Deputado Chamozinho. Saiu do plenário. Eu convido o líder do governo na casa, deputado Irã Lima. Não está presente. Eu convido o deputado Carlos Bordalo a se pronunciar. Senhor presidente, para o senhor ter uma ideia, a bancada do PT já falou só ela nessa tribuna hoje. Muito bom dia de novo, meus colegas. Senhor presidente, entre tantas questões que o nosso Estado apresenta, eu estive numa agenda nas 2 últimas semanas em 3 municípios Eu só não proponho um cercadinho aqui atrás, porque o Bolsonaro esculhambou com os cercadinhos, com aquele cercadinho dele. Mas tem 2 questões que nas minhas viagens, contatos na rua, rede social, as pessoas estão me acessando muito, que tem a ver com a administração pública estadual. A primeira é o não pagamento do piso nacional do magistério por municípios no estado do Pará. A deputada Maria do Carmo há pouco se referia aqui a uma medida de justiça e de reconhecimento daquela que, não tenho dúvida, se constitui numa das mais importantes
para a construção da sociedade brasileira como sociedade civilizada, democrática e desenvolvida, que são os profissionais do magistério, são os professores, são as professoras, são os trabalhadores das várias categorias que fazem a educação pública e privada, mas nesse caso estou falando da pública. Então, deputada Lívia, dia 11 de maio, nós vamos realizar uma sessão especial neste parlamento, já convocada por este plenário, sob a responsabilidade deste deputado, da deputada Lívia Duarte, do PSOL, e da deputada Maria do Carmo, também do PT, em que nós vamos nos debruçar acerca deste contexto preocupante da violência nas escolas. Aliás, senhor presidente, nós deveremos manifestar apoio à aprovação do PL das fake news. É um absurdo, deputado Chamonzinho, a mentira sendo instrumento de luta política. As escolas estavam sobressaltadas, sabe por quê? Por essa onda de mentiras, de incentivo à pedofilia, incentivo à violência, que se faz através do uso irresponsável das redes sociais. O Ministério da Justiça apertou o cerco e é impressionante como rapidamente a atmosfera nas escolas se tranquilizou. O terror que é espalhado por essas fake news. Eu acho engraçado como tem muito político defendendo essas fake news, porque eu acho que ele se alimenta exatamente da mentira, da desinformação, de vender conteúdos que não têm efetivamente nenhuma responsabilidade com a convivência social, com a saúde, como faziam ou fazem até hoje contra as vacinas. Nesse dia, deputada Lívia, deputada Maria do Carmo, eu vou propor, em uma das recomendações, que a Assembleia Legislativa convoque como mediadora de representação legítima do povo uma reunião com todos os que têm algum grau de responsabilidade sobre o cumprimento da lei do piso do magistério. A Assembleia pode cumprir este papel. Eu vou conversar com a deputada Lívia, com a deputada Maria, estou já anunciando aos outros deputados e deputadas que no dia 11, nesta sessão, sobre a situação das escolas referente à violência, nós vamos propor um mecanismo de pactuação com os municípios, liderado pela Assembleia Legislativa. Os municípios têm que ser chamados, convidados a vir dialogar. O que não pode é os professores terem que estar fazendo greves sofridas pelos municípios, dias parados, crianças sem aula, porque muitos municípios não querem pagar o piso nacional do magistério. E a outra questão que eu tenho recebido muitas provocações, pedidos agoniados de providências em relação ao IASEP, o Instituto de Assistência do Funcionalismo Público do Estado. Presidente Chicão, não é possível mais. Essa casa tem que ter uma explicação. O que está acontecendo com o IASEP, presidente? As pessoas estão indo, através do nosso plano de saúde do funcionário público estadual,
E os hospitais não querem receber porque o IASEP não está pagando. Consultas estão sendo desmarcadas porque o IASEP não está pagando. E está estabelecido um ambiente de muita intranquilidade, porque quando se refere à saúde, é uma situação que ultrapassa qualquer limite, deputado Braz. Ninguém consegue ter racionalidade quando tem um familiar, quando a pessoa está necessitando com urgência de um atendimento. Deputada Lívia, Vossa Excelência, que é vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, Defesa do Consumidor, da pessoa com deficiência, do idoso, da mulher, da juventude e das minorias. Olha o tamanho da nossa comissão, deputada Lívia. A gente devia ter 4 assessorias, nós só temos 2. Senhor presidente, o senhor podia dar uma assessoria para cada coisa dessa da nossa comissão. Não é verdade, deputado Braz? Mas, deputada Lívia, informando Vossa Excelência que eu já encaminhei em caráter de urgência para a equipe, a doutora Priscila Souza, que é a nossa coordenadora, para que convoque imediatamente uma reunião de trabalho com o IASEP, pela Comissão de Direitos Humanos, para tratarmos sobre a crise do IASEP. Vamos ver o que é que está acontecendo, vamos ver o que nós podemos ajudar. E, deputada Maria do Carmo, o funcionalismo público estadual precisa, nesse momento, da nossa ajuda. Mas uma parte, a minha colega de bancada, com todo orgulho, a nossa querida Maria do Carmo. Deputado Bordalo, deputado Chicão, nosso líder, Irã, que deve estar chegando, mas seria muito bom a gente sentar para conversar realmente sobre o IPASEP. Eu acabei de receber de Santarém eles decidiram entrar na justiça, o sindicato, os médicos, os usuários, porque o pessoal da Polícia Civil, eles resolveram em Santarém entrar na justiça porque está um absurdo. Lá em Santarém, eles não têm consulta mais, eles não têm, se eles precisam de alguma coisa, eles têm que vir em Belém, até aqui, porque os serviços não estão mais, os médicos estão saindo. Então, nós queremos ajudar. Eu quero também me colocar à disposição para conversar, porque um instituto como esse, tão importante, né, e que atende a todos os nossos servidores públicos estaduais, precisamos ver o que é que falta, se falta um aporte de recursos, se falta gestão, porque às vezes é gestão também, né? Porque não pode o governador ser questionado com relação a isso. Eu particularmente, que sou aqui vice-líder, não posso permitir que isso aconteça, que sabe lá se o governador sabe o que está acontecendo lá dentro. Então, é necessário que nós possamos fazer esse debate para que isso não venha macular a imagem do governador no sentido dele ficar sendo questionado perante os seus próprios servidores. Eu acabei de usar a tribuna e realmente falei o quanto os servidores públicos estaduais, nesse 1º de maio, algumas categorias, alguns segmentos tiveram muito a festejar. Então, nós precisamos, me desculpe, aliás, o senhor precisa terminar o seu. Obrigado pela parte. Um minuto, deputado. Então, senhor presidente, são 2 questões que eu pretendo, nos próximos dias, me dedicar, além de tantas outras, porque são de urgência. E eu tenho certeza que o Parlamento do Pará não faltará para contribuir com a solução dessas crises. O povo paraense tem em nós, os deputados e as deputadas, a esperança deles. E nós temos que cumprir nosso dever e o cumpriremos. Muito obrigado, senhor presidente. Lhe devolvo a palavra. Obrigado, deputado Bordalo. Eu convido o orador seguinte, o deputado Gustavo Sefé. Mesmo não se encontra em plenário, eu convido o deputado Martinho Carmona, que também não se encontra. Eu convido o nosso prefeiturável Wesley Tomás a se pronunciar.
deputado abre mão do pronunciamento. Eu convido a nossa querida deputada Lívia Duarte a se pronunciar. Bom dia, deputado Igor. Bom dia, deputados. Bom dia, deputada Maria do Carmo, que está aqui no plenário. Queria também dar bom dia e uma boa semana de trabalho depois desse feriado do Dia do Trabalhador, a todos os trabalhadores e trabalhadoras aqui da LEPA, pessoal da taquigrafia, pessoal que nos assiste, acompanha o vídeo. Quero iniciar agradecendo a receptividade que tive no Sudeste, Sul-Sudeste do Estado, nesse final de semana, deputado Braz. Como diria minha mãe, a gente, quando descansa, carrega pedra, né? Então, queria agradecer a receptividade que tive durante esses 4 dias nos municípios que visitei, e queria agradecer especialmente ao município de Itupiranga, que é a minha maior votação fora da capital. Já falei aqui algumas vezes, é o município da família dos meus pais. Eu me sinto muito em casa, passei muitos meses na cidade, quando criança, adolescente, adulta. Então, queria agradecer demais a receptividade de Itupiranga, dizer que foi muito agradável a recepção, muitos jovens, muitas mulheres, dezenas de categorias, deputado Bordalo. Uma em especial me chamou a atenção e acho que nós temos que encaminhar, deputado Bordalo e Priscila, pela Comissão de Direitos Humanos. Nós tivemos 2 deputados, inclusive licitando, porque também me falaram, olha, Lívia, a gente quer contigo e com o Bordalo, então já vou falar, já vou licitar daqui, antes da gente conversar embaixo. Eu recebi em Itupiranga 2 comissões de representantes dos povos originários. Uma dos Paracanã, aquela aldeia que todo mundo sabe, e talvez seja até polêmico aqui na LEPA, mas aquela aldeia que fica ali na estrada entre Itupiranga e Repartimento, onde eles estão isolados. Nós tivemos o acompanhamento do Ministério Público quando das eleições, porque eles não conseguiram sair para votar. Foi uma das aldeias no Brasil que ninguém votou. Nós precisamos, deputado Bordalo, ali, de algo na atenção de segurança daquele povo. Nós tivemos, nos últimos 15 dias ali, eles contam 3 atentados, um quase com uma vítima fatal. A FUNAI e a Força de Segurança Nacional está acampada aos arredores da aldeia, e eu acho que nós temos que fazer uma movimentação no sentido de garantir e discutir a segurança desse povo. O outro representante, e que teve a minha diligência, eu fui até lá, foi a aldeia Crijuerê dos Gavião, o povo que é mais próximo à minha mãe, à minha ancestralidade. Então, tive lá, inclusive as pinturas de genipapo que vocês vão ver aí durante a semana, fiz lá, numa preparação para uma das festividades do povo, e me chamou muita atenção também a questão das escolas indígenas. Gente, as nossas escolas, hoje, elas estão passando... As de Belém já são tem uma meta de 80, mas são muitas reformadas desde o início do governo Edmilson. Inclusive, queria registrar aplausos à secretária Araceli Lemos, que na última semana também nos mostrou um protocolo de segurança nas escolas exemplar. Acho que a coisa mais bacana que eu vi no sentido de protocolos de segurança nas escolas. Mas as escolas estão sendo reformadas porque estavam caindo no último período, deputada Maria do Carmo, aí nos governos tucanos. No Estado, elas começam a ser reformadas agora. Ótimo. As indígenas não são há muito tempo. Telhado de trelha brasilite a 1 metro do chão, as crianças embaixo. Gente, de uma desumanidade absurda. Então, ou a gente faz uma comissão para que o parlamento conheça aqueles que não conhecem essa realidade, ou, deputado Chicão, a gente intermedia com a nova secretária, Puí, Tembé, e com o secretário de Educação, para que a gente possa fazer algo no sentido de ajudar essas populações. É muito importante, porque a situação é de desumanidade, não é de precariedade, é de desumanidade, muito, muito, muito ruim.
E muitos coletivos. Então, fui recebida por um grande coletivo de mães, dentre elas mães de autistas. Acho que a gente também tem que se dispor e se abrir a esta casa. Aqueles que já acompanham, ótimo. Aqueles que não acompanham, essa pauta é importantíssima. Nós, por exemplo, cobramos do município de Belém, da prefeitura de Belém, deputado Eric, viu como eu sou boa? Eu cobro a prefeitura de Belém. Se eu tenho que cobrar, já não me deu. Brincadeira. Cobramos da prefeitura de Belém. Qual é o prazo para que 100% das mães e das crianças sejam acompanhadas, tenham um monitor para as crianças autistas nas escolas? É importante. Então, se não tem 100%, é um processo, estamos contratando, já contratamos 300, vamos chegar a 500, mas quase metade não está acompanhada. Então, a gente precisa cobrar. Olha, gente, queria agradecer demais, foi muito bacana. Por último, dizer que eles me entregaram, lá na cidade de Itupiranga, o título de cidadã itupiranguense, votada por unanimidade na Câmara. Fiquei muito emocionada, queria agradecer a Prefeitura e a Câmara Municipal. E dizer que é o Benjamin Tasca, deputado Chicão, do PT. Queria também, nesses minutos que me restam, falar da campanha que está sendo feita e de como ela está sendo feita irresponsavelmente pela Google. Hoje, se vocês abrirem, agora, deputados, agora, valendo, se vocês abrirem a página inicial da Google, embaixo do buscador da Google está escrito: o PL das fake news dificultará a sua internet. Estamos falando de uma grande campanha multinacional. Eu quero ouvir aqueles e aquelas que animadamente usam a tribuna para falar que o Brasil é nosso e que nós não podemos abrir a Amazônia porque ela é nossa, a dizer que as multinacionais não se interessam, as grandes empresas de tecnologia não se interessam por um PL contra as fake news. Por que será? Nós temos, pessoal, a responsabilidade, e o Parlamento paraense, tenho certeza, não faltará com a verdade em dizer como é importante que nós derrubemos as fake news. Importantíssimo. Eu sou mãe de 2 crianças e madrasta de uma. Tenho 3 filhos, crianças, 2 de 12 e 1 de 3. Eu fiquei apavorada na semana das ameaças a massacres nas escolas. Eu duvido que tenha uma mãe aqui, da mais bolsomínea até a mais radical, que me diga que não ficou com medo. Que me diga que o filho foi com segurança para a escola naquela semana. Não existe. Porque a gente tem medo pela vida dos nossos filhos e pela segurança. Agora, a gente precisa discutir uma paralisação de centenas, milhares de escolas pelo Brasil por causa de fake news, gente. Por causa de uma onda de gente que domina os meios eletrônicos. Gente, tem coisa tão absurda que eu não consigo nem discutir. Olha, deputado Igor Normando, secretário agora, tinha uma fake news no final do ano passado, seja bem-vindo a esta casa sempre, que dizia que cada vez que você adota um cachorro, você manda uma criança para a rua. Tinha uma fake news que dizia que o deputado Jean Willis, na época, queria mudar a Bíblia por projeto de lei. Tinha uma fake news que dizia das tais mamadeiras que iam ser distribuídas pelo PT. Gente, nós temos que levar isso a sério. Nas eleições a gente ri, a gente usa, mas isso é muito sério. E isso é um problema de segurança também. Isso é um problema de soberania também. Porque se você tem uma empresa como a Google, e todos nós aqui usamos e temos que usar, dizendo que o PL da fake news vai atrasar a sua vida, bom, se isso não é uma declaração de financiamento, eu não sei o que é. Nós temos que discutir a soberania do Brasil com responsabilidade contra as fake news, contra mentiras. Mentira. O vulgo potoca. Ou você é deputado da verdade, ou você é deputado do bem, ou você é cidadão de bem, ou você é da mentira, pessoal. Não tem como ser as duas coisas. Contra o projeto das fake news, contra as fake news e a favor do projeto, nós temos que discutir esse projeto e temos que fazer com que esse projeto seja a discussão do parlamento hoje, os parlamentos municipais, os parlamentos estaduais e, sobretudo, nas casas nacionais, onde eu quero ver
a discussão ser feita com qualidade e quero ver o Brasil livre das fake news. Por último, viva os trabalhadores e trabalhadoras que nós comemoramos ontem, no último 1º de maio, e que seja para nós sempre uma data a pensar naquilo que nós podemos conquistar. Não só tomar uma gelada lá em Mosqueiro, mas pensar naquilo que nos aviúta dia após dia e que nós podemos conquistar. Vamos à luta. Obrigado, deputada Lívia. Eu convido, no horário do grande expediente, a se pronunciar o deputado Nil, Coronel Nil. Bom dia, senhores deputados e deputadas, senhores do plenário, TV Alepa e Rádio Alepa, meu presidente Chicão, nosso ex-eterno vice-prefeito de Ananindeua, meu amigo e parceiro Wesley, o homem do minério, que defende a causa do minério. A todos. Legal. A todos aqui presentes e aos servidores da Alepa. Eu venho aqui primeiro parabenizar o município de Pixuna através do distrito de Canaã, que completou 33 anos de existência. Um município que é um distrito que traz toda a parte rural e que ali abastece o município de Pixuna com sua grande área rural através da pecuária, através da plantação, através do colhimento e através do trabalho que é feito naquele distrito de Canaã. Quero mandar também um abraço à irmã Josi, que é a nossa correspondente no distrito de Canaã, de Pixuna, e que traz toda a demanda daquele município. Estaremos em breve lá para fazer uma grande reunião, uma ação social, para trazer políticas públicas não só para o município de Pixuna, também para o distrito de Canaã. Parabéns ao distrito de Canaã, mais uma vez, em nome da irmã Josi, do prefeito Artêmio, que tem feito um excelente trabalho no município, em prol dos 33 anos de existência do distrito de Canaã. Parabéns. Também venho aqui também, tivemos aí dia 1º, o Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador, e em nome de todos aqui presentes, eu mando um abraço a todos aqueles trabalhadores que labutam no dia a dia, que saem de casa para poder produzir, trazer o sustento da sua própria família e também manter o nosso estado, nosso município, nosso país através do trabalho. Eu que venho desde os 16 anos, sempre trabalhando, comecei na iniciativa privada, aí passei no concurso do Exército, e logo depois passei no concurso da PM, tive que abandonar o Exército, porque meu sonho era ser policial, e fiquei só 30 anos na polícia. E me aposentei agora na Polícia Militar, e estou no 2º mandato de deputado, onde o povo me colocou. Parabéns a todos os trabalhadores, em nome da minha família, em nome dos meus parceiros, amigos, companheiros, abraço a todos os trabalhadores. O outro importante assunto, a gente vem aqui clamar é o transporte público do município de Belém. Onde nós vamos fazer visitas, reuniões, tem recebido bastante reclamações sobre o nosso transporte público. Aquele que vai para o Outeiro, aquele que vai para os bairros afastados, que transporta no dia a dia, que sai às vezes de casa cedo para o trabalho e já pega uma situação estressante, ônibus velho, sem ar-condicionado, sem o total segurança necessário. Às vezes, no caminho, o ônibus dá o prego, tem uma situação de ônibus sair o eixo, o eixo do ônibus saiu da parte do ônibus, causando até acidentes graves. Então, onde nós vamos, a reclamação do transporte de Belém. E tivemos aí a informação, a notícia aí do prefeito Daniel, em Ananindeua, que lançou aí um desafio, está lançando o edital de ônibus com ar-condicionado, com Wi-Fi, inclusive também aos domingos, a isenção tarifária. Então, se der certo, esperamos que dê, seria o embrião para os outros municípios fazerem, principalmente o município de Belém, que carrega isso, não é só por agora, já vem carregando isso por 20, 30 anos. Desde criança, quando eu ia para o meu colégio, já começava a ter dificuldades. E se nós sanarmos os problemas agora, lá na frente se torna-se impossível se resolver o problema de transporte dentro do município de Belém.
Então, parabéns ao prefeito, meu amigo, parceiro, ao prefeito Ananindeua, leve esse abraço, que aqui, quando tem que falar, parabenizar, tem que parabenizar, meu amigo. Não existe negócio de A e B, não. O cara acertou, acertou. O cara errou, vamos para cima dele. E assim que tem que ser feito. E a respeito das fake news, eu sou contra o projeto de lei, até porque eu sou a favor que haja um debate. Isso é uma coisa que é muito séria, você coibrir o direito de liberdade de expressão. Existem pessoas que usam a internet para lado negativo, para o crime, existe. Mas precisamos debater com calma, com tranquilidade. Não é chegar com um projeto que beneficia eu, ao meu grupo, e jogar e ter que ser aprovado. Então, eu sou contra o projeto de lei, espero que vá para as comissões, que seja debatido pausa a pausa, chame os órgãos responsáveis, chame a comunidade, a sociedade civil, e, através de todas essas ações, se saia um projeto de lei federal para atender a toda a demanda sem acabar com o direito de liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Esse projeto, olhando ponta a ponta, ele extingue alguns pontos necessários. Como nós tivemos aí algumas empresas de comunicações sendo fechadas. E o sigilo da comunicação é muito importante. Então, e outra coisa, a segurança escolar nada mais é do que o atendimento dentro da escola, tirarmos da escola qualquer tipo de ação que não seja educar o aluno. A educação escolar, lá, a grade curricular, tirar de lá de dentro isso. Que o crime está saindo, a maioria de dentro da escola. É aquelas crianças que, por algum motivo, por algum problema, ou psicológico, ou familiar, ou alguma falta de uma coisa que está trazendo essa criminalidade. Então, precisamos, sim, atacar dentro da escola, trazer medidas de segurança com a segurança pública, porque se não tiver a internet, e ele tiver determinado que ele vai fazer alguma coisa, ele vai fazer. E a mensagem vai chegar através de uma carta, de uma comunicação, de um grupo. Não é as fake news que está trazendo o grande número de ações dentro das escolas. Até porque nós temos essa estatística e acompanhando de perto, estamos juntos, agora todos os procedimentos estadual e a nível federal, e sabemos que não chega a 12% o nível de ações dentro das escolas que vieram da internet. Então, o meu pensamento, o deputado Coronel Nil, pensa que precisamos, sim, debater muito, trazer iniciativa privada, trazer opinião pública, para poder fazer um projeto redondo e, sim, abraçarmos a causa e irmos todos juntos, pais, mães, filhos, homens, mulheres, para a aprovação do projeto que cria a regularização das redes sociais. Inclusive, estou aqui, vou ter uma comissão sobre a ideologia das escolas e o crime cibernético, que é um projeto que é de um doutorado, doutor Ximenes, que fez em Portugal, que é muito importante, cria uma cartilha sobre isso. Ele ensina os alunos nas escolas que é importante a gente atacar lá, desde baixo, no ensinamento, que é cultural. É igual aquele jeitinho do brasileiro, que é culturalmente nós temos que acabar. Ele quer estar na fila e vai furar a fila, tem que ter o jeitinho do brasileiro. Isso é cultural, então precisamos atacar isso através das escolas. E o outro ponto mais importante que eu tenho que falar aqui, eu quero parabenizar o meu amigo Coronel Ulisses, do Acre, deputado federal, que tinha uma ação na Justiça que já estava há mais de 30 dias parada no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que era a liberação dos patriotas. Os patriotas que estavam presos em frente aos quartéis. Eles não foram presos na ação em Brasília, estavam presos em frente aos quartéis. Era no Acre e aqui no Pará, em frente ao 2º BIS. E essa ação judicial dos advogados estava parada na mesa do Alexandre de Moraes. E o deputado federal Ulisses, que inclusive é da minha academia de polícia, somos da mesma turma de polícia, tive com ele há 15 dias atrás, conversamos sobre esse patriota, e ele falou que ia abraçar essa causa e ajudar. E, por sorte, foi aberta uma agenda do Alexandre de Moraes e atendeu o deputado federal Ulisses. E no mesmo dia, depois da conversa do deputado, houve a soltura dos patriotas, agora sexta-feira, e de Belém deve estar chegando agora e ser solto. Então, aqui ele diz, concedo a liberdade através do requerimento formado por doutor advogado, né, e cita as pessoas do Acre, que são o Alain Fonseca, até o seu Silas,
e vem custodiar também no estado do Acre. E cita os do Pará, que é o André Natalino, a Lília Maria, o Manuel Quintino, o Manuel Rodrigues Carvalho e a Marcele Silva Lima. Tá? Então, ele aqui, ele cita esses, encaminha os processos para o Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Todos os processos vêm para cá, para ser aberto o procedimento para cá, e já libera de imediato aqui, na última folha, ele concede, tá, a liberdade provisória e comunica aqui, assinado Alexandre Moraes, 27 de abril de 2023. Então, parabenizo aí o deputado Ulisses pela excelente atuação junto ao ministro Alexandre Moraes, defendendo, só um minutinho, por favor, presidente, defendendo esses patriotas que estavam presos há mais de 30 dias. Obrigado, presidente. Temos a deputada Maria do Carmo já se pronunciou, o deputado Bordalo já se pronunciou no grande expediente. Eu convido o deputado Fábio Freitas a se pronunciar. Vamos lá. Bom dia, senhor presidente, nobres deputados, servidores da casa, TV Alepa, quem está na galeria. Tenho aqui 3 discursos para falar, mas gostaria de falar principalmente esse, que eu venho de Brasília, quinta-feira estive lá, né, a respeito das nossas BRs. Venho trazer à atenção desta casa um assunto que tem afetado diretamente a vida dos brasileiros e paraenses aqui. A situação é preocupante das rodovias federais e inaceitável que tenhamos estradas em condições precárias que colocam em risco a vida dos usuários e prejudicam o desenvolvimento do nosso país. Não é novidade para ninguém que muitas de nossas rodovias estão em situação deplorável. Buracos, falta de acostamento, sinalização deficiente e ausência de manutenção são apenas alguns dos problemas que encontramos nas estradas que cortam o país de norte a sul, de leste a oeste, em especial aqui no estado do Pará. A falta de manutenção das rodovias não prejudica somente o acesso ao serviço e o deslocamento de pessoas, como também o transporte de mercadorias, né, escoamento da produção, aumentando assim os custos dos produtos e comprometendo a economia do país. Não podemos ignorar este problema. É urgente que o governo federal tome medidas efetivas para garantir a segurança dos usuários das rodovias e melhorar a infraestrutura das estradas, como o governo aqui do estado, o governador Helder, fez nos 4 anos 1.500 quilômetros de malha rodoviária, né? E falar aqui para vocês, é urgente que tome-se essa medida efetiva e garanta segurança para melhorar a infraestrutura das estradas. Por isso, nós fomos lá no DENIT, quinta-feira, discursei aqui na terça ou na quarta, na quinta já estive em Brasília, com o apoio do nosso presidente Chicão, e falamos sobre várias BRs do estado do Pará, e também falamos algumas ideias, sugestões, que eles pediram nosso apoio. E eu quero mostrar para vocês aqui uma planilha oficial lá do DENIT. E eu vou falar para vocês o que vai acontecer e os seus valores, ok? Está aqui, ó. Vamos lá? Primeiro aqui, construção do trecho rodoviário da divisa da PA com Tocantins. Investimento, 143 milhões.
Construção do trecho rodoviário Altamira Rurópolis, investimento de 188 milhões. Construção do trecho rodoviário divisa do Mato Grosso com Pará, Santarém, BR-163, 84 milhões. Construção do trecho rodoviário Novo Repartimento Tucuruí, um sonho que nós temos, que eu já fiz lá várias manifestações. Um trecho que é abandonado, está na terra, está na lama, está na poeira no verão. Um investimento de quase 36 milhões. Construção do trecho rodoviário, outro sonho, meu amigo deputado Renato, lá de Viseu Bragança, até onde cabe o governador Helder fez a PA. Dali para frente, aonde o ônibus caiu, né, com as pessoas que saíram pela janela, um orçamento de 64 milhões para aquela construção. Castanhal, Santa Maria, trevo de Salinópolis, 88 milhões. Construção de terminais fluviais, é pouco, mas é um investimento bom aí nas adequações que deve se adequar ao Marajó e à Calha Norte, 2 milhões de reais. Conservação e recuperação de ativos de infraestrutura da União, 580 milhões. Total, fora o que já está inscrito, 1 bilhão e 600 milhões. Se é governo A, se é governo B, eu já falei nessa tribuna. Está olhando para o povo, somos a favor. Como a PL da fake news, nós somos totalmente contra. Nós, republicanos, somos um partido conservador, ok? Vamos lá. Ontem estive na abertura da AgriShow, que foi feito lá em Ribeirão Preto, aonde é a feira do agronegócio internacional, a capital do Brasil. E eu gostaria de falar para os senhores o que aconteceu lá, né? Teve um fato histórico lá, estranho, que ia ter uma abertura com a presença do ex-presidente Bolsonaro e foi cancelada a abertura. Teve um momento lá, mas eu não fui por causa de A, B ou C. Eu fui entender como que é a AgriShow para que a nossa Copernorte, que vai ter agora, no final do mês, lá em Paragominas, seja um case de sucesso, sendo exemplo também para o Brasil e para o mundo. E eu vou convidar a todos os deputados para se fazerem presentes. A feira que nós fomos é a maior feira de agronegócio da região, né? Um momento histórico que nós fomos lá ver, entender, para trazer para cá. Interessante, eu vi lá várias coisas que aqui no estado não tem. Trazer para cá, né? Eu vi lá vários tratores que aqui custa 250 mil reais, eu vi lá por 100 mil, por 120 mil. Não estou falando aqui sobre valores, estou falando sobre negócio, lucratividade, para que o produtor rural ele venha pegar o seu recurso e aplicar de uma forma melhor para gerar mais emprego, mais renda e assim colocar a comida nas nossas mesas. Lá nós ficamos mais perto dos produtores rurais da nossa região, que vai ter aqui na Copernorte, além de ter a presença de empresas destaques. Aqui vai ter a Show Agro. Então, vou falar para vocês aqui em 3 minutos o que vai acontecer lá, tá bom? Vamos lá. Atenção, Paragominas, Nordeste Paraense, Estado do Pará. Vai ter o Show Agro 2023, a maior feira de agronegócio da região norte, que será um momento histórico para o desenvolvimento econômico do nosso estado. Nós estaremos mais perto dos produtores rurais da nossa região, além de ter a presença de empresas de grande destaque no setor. O principal objetivo do evento é promover o reconhecimento do agronegócio e cooperativismo pela sociedade paraense, a partir de importantes relações comerciais e muita troca de conhecimento entre o setor, e o evento é organizado pela Copernorte, cooperativa agroindustrial de referência na nossa região. O Show Agro vai acontecer agora, dia 24 a 27 de maio, na unidade 1 da Copernorte, na cidade de Paragominas.
Com entrada franca, de graça, o evento terá a presença de mais de 150 marcas expositoras e espera receber um público de 30 mil pessoas ao longo dos 4 dias, garantindo uma grande visibilidade ao segmento. O AgriShow, para entrar, R$ 70, aqui de graça. Durante a feira, estarão presentes empresas, diversas atividades relacionadas ao agronegócio. Dessa forma, a Show Agro 2023 cumpre a missão de promover um ambiente favorável para a geração de negócios, para a construção de parcerias estratégicas de desenvolvimento do agro na nossa região. Concluo dizendo que o agronegócio está presente no nosso dia a dia, da plantação ao resultado final que chega à nossa mesa. Percebe-se que o agronegócio no Brasil tem sido o propulsor da economia, mesmo em tempos difíceis, como na pandemia. É um setor de extrema importância para o desenvolvimento socioeconômico do nosso país. Tenho ainda um minuto para falar. Acredito que todos nós, como representantes do povo, devemos prestigiar a programação, deputados, para conhecer mais de perto esse segmento, ouvir as suas demandas e assim propor políticas públicas que sejam coerentes com as necessidades desses homens e mulheres que lutam todos os dias pelo desenvolvimento do Pará. Não tenho dúvidas de que o crescimento do nosso estado passa pelo agronegócio. Por isso, reforço o convite para que os dias 24, 25, 26 e 27 de maio, em Paragominas, das 8 às 18 horas, estarmos presentes na Show Agro. Vamos juntos fazer parte desse movimento. Convido o senhor presidente, Chicão, como também o governador Helder e a vice-governadora Hanna. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Vou invocar aqui o regimento da casa para que as coisas fiquem bem claras e porque não temos número suficiente para a apreciação da matéria. Diz o regimento, no seu parágrafo 10º do artigo 114, que se não houver mais deputado para usar da palavra, o presidente declarará encerrado o grande expediente. Portanto, eu declaro encerrado o grande expediente. Feito isso, o artigo 115 diz o seguinte: terminado o grande expediente, pelo esgotamento de tempo, às 10 horas e 45 minutos, ou antes desse horário, por falta de orador, passar-se-á a deliberação parlamentar compreendida pela discussão e votação das matérias constantes da ordem do dia, durante 1 hora e 45 minutos, depois de constatada pelo presidente, por meio do sistema eletrônico, a presença em plenário da maioria absoluta dos deputados. Portanto, nós não temos a maioria absoluta dos deputados, que seriam 21 deputados, para continuarmos a apreciação da matéria. No parágrafo 1º diz o seguinte: um novo pedido de verificação de quórum só poderá ser formulado por qualquer deputado se alguma matéria for colocada em votação. No parágrafo 2º do artigo 115, diz: na verificação de quórum, o presidente determinará a atribuição de faltas aos ausentes para os efeitos legais. Portanto, eu recomendo e autorizo a mesa a passar para o setor pessoal da Casa, diante da lista de frequência dos deputados ausentes, o desconto, portanto, as faltas nos deputados com desconto em seus respectivos salários. Dito isso, a pauta de hoje fica para amanhã, justamente porque não temos deputados para apreciar a votação. Reforçando, estou autorizando a assessoria da Casa, o departamento pessoal com o setor financeiro, a fazer o desconto dos subsídios dos deputados ausentes nessa Casa. Nada mais havendo a tratar, convoco as senhoras e senhores deputados para a sessão ordinária do próximo dia 3 de maio, a hora regimental, seguida de tantas quantas sessões extraordinárias forem necessárias para a deliberação da matéria em pauta, e declaro encerrada a presente sessão.